Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um episódio da série A Minha História com o Bitcoin. Lembrando que se vocês quiserem xingar alguém, vocês xinguem a Rachel, porque é a Rachel que escolhe as perguntas. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, toca o sininho, deixa um oizinho para nós aqui, se inscreve lá no Telegram, lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no TikTok agora também, nos segue em todos os lugares. Gurias, toca a vinheta aí para nós. Voltamos aqui então, gente, vamos falar aqui sobre algumas histórias que foram escolhidas lá no YouTube, tá? Algumas questões que as pessoas estão deixando lá. O Mike colocou o seguinte: caso eu esteja na malha fina e mesmo retificando ainda não resolva a minha situação, quais são as medidas que a Receita irá tomar? A primeira coisa é assim, ó, se tu estiver na malha fina, se tu foi notificado para quê? Para apresentação de documentos, tu estás ainda fazendo uma apresentação de documentos. Agora, se tu já apresentou os documentos, já fez a retificação e tu foi autuado de fato, aí os procedimentos são outros. Agora, o que me parece aqui, se isso aconteceu contigo, que mesmo retificando, isso não resolve a tua situação. Das duas, uma, tá? Ou isso está em processamento ainda, né? Ou de fato tu foste autuado e vai ter aí um auto de infração. Então você tem que entender exatamente em que ponto é isso, tá? Mas depois, se tu quiser deixar na semana que vem isso, deixa na semana que vem aqui em que ponto isso aconteceu para a gente poder te explicar como ajudar. O Lenildo Souza: como lançar as transferências na IN 1888? Por exemplo, da corretora para o wallet. Já vi comentários que seria necessário lançar 2 registros na IN, um para retirada da exchange, outro para entrada na wallet, outras transferências adquirentes. Se não for dessa forma, como informar que as criptos ainda continuam com você? Lenildo, verdade. Hoje eu até fiz um preenchimento à mão, aqui a gente terminou o curso, e lá no curso eu falo sobre isso, e de fato tu tem que fazer assim, a entrada e a saída disso, né? Porque houve a troca de endereço, né? Eu vou te dizer que até na verdade eu não fazia IN manual há tanto tempo que a gente faz em arquivo, que hoje fazendo a manual, eu até me dei conta do monte de coisa. Se está fazendo a manual, informa lá, assim, outras transferências adquirentes, sim. Vai fazer os dois, né? A transferência de ida e a transferência de vinda. O Esdras Guedes: a minha dúvida é sobre o valor a ser declarado na opção situação em 31/12. No caso, o que seria esse valor? O preço médio de todas as transações? Já vou te antecipar aqui, só falaram coisas que está no curso, tá? Esdras, isso aí também está no curso. Eu vi um vídeo esses dias, absurdo, que diz que lá bota preço médio, né? Lá no saldo de estoque, né? Então não tem nada de custo médio. Lá no saldo do estoque não é custo médio, né, gente? A gente tem que chegar lá no cálculo do estoque, né? Então isso aqui, o preço médio de todas as transações, não, gente. A soma do custo de aquisição de todas as transações, sim. Só que o que acontece? Tu vai colocar a soma de todos os custos das tuas operações, e se tu teve venda, por óbvio, tu vai ter baixas a custo, né, dessas vendas lá no teu estoque, certo? Então, as baixas a custo no teu estoque, né, que na verdade tu fez uma venda, tu vai tributar ela no GCAP, tu vai ser a valor de mercado, mas a baixa do estoque tu vai fazer a custo. Então, é exatamente como eu expliquei lá também. Tu vai ter o total do teu custo deduzidos o teu custo da mercadoria vendida, no caso aqui da cripto vendida, né, que aí sim o médio. E aí, nisso vai te dar um novo saldo de estoque. Para calcular o total de aquisição, eu tenho que considerar as taxas de negociação, saque, etc. Assim, esse ter que considerar ou não é relativo. A questão é se tu considerar nos custos de aquisição as taxas de negociação, né, vai estar aumentando o teu custo, porque tu teve de fato o teu custo. Então, eu consideraria. Agora, o saque, presta atenção que o saque, ele ocorre no momento posterior à alienação, certo? Como ele ocorre no momento posterior à alienação, esse saque ele nem é conhecido no momento do cálculo dessa alienação, né? Então, assim, a taxa de saque
Eu acho que tu tem que verificar como é que isso acontece na tua exchange para ver se cabe ou não essa dedução, ok? Souza Silva, por gentileza, sabe informar qual a cotação da moeda que devemos considerar no caso das transferências da N1888 e o custo de aquisição, custo médio, cotamento de fechamento do dia da transferência? Souza, tem que ter o que? Critério. A gente tem que ter um critério, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu utilizo o CoinMarketCap fechamento do dia, certo? Eu já vi casos de tributaristas aí que fazem a média do início do dia pro fechamento de dia. A Receita, de fato, ela não diz qual a cotação usar, mas o que tu tem que usar? Um critério coerente. E uma vez utilizado o critério, segue com esse critério até o fim. Ah, é errado eu usar o da minha exchange? Não, não é errado. Tá operando uma exchange e tu operou naquele momento, sabe a cotação, tu pode usar o da tua exchange. O que não pode? Não pode tu usar um sem critério nenhum, né? Ou seja, colocar uma coisa muito absurda, a Receita vai te pegar, com certeza, né? Custo de aquisição, preço médio, na verdade, não é o custo médio, se tu tá falando no caso da IN, o custo de aquisição, na verdade, tu teve um custo de aquisição, não é custo médio, quando tu adquire, não é custo médio, na verdade, o custo médio tu vai usar para as baixas, tá? Para as vendas. Isso para somar com outros valores, compras, vendas, etc., saber se atingimos o limite de 30k para ver se devemos declarar. Souza, eu vou te dar um conselho. Utiliza a nossa planilha lá do blog. Eu acho que tu tá meio perdido. Utiliza a nossa planilha lá do blog, que ela já vai fazer as conversões todas e tu vai saber se atingiu ou não. Para gerar o código 4600, temos que informar que a corretora é no Brasil. No caso da Binance, é possível fazer isso. Em caso positivo, saberia informar o CNPJ. A gente já falou sobre isso, tá? E fala lá no curso. Sempre tem que informar o Brasil para sair o 4600, senão vai dar erro, certo? A Binance, ela, em que pese ela não seja uma corretora nacional, né, tu vai ter que informar ela como nacional. Eu fiz um GCAP no curso, no exemplo, e tem um GCAP também aqui no YouTube, que eu fiz o exemplo, que o CNPJ passa sem aviso e sem erro lá no GCAP. O GCAP não está preparado para cripto. Tu pode colocar lá a Binance, sim, sem CNPJ. Ela não é uma empresa nacional. Tu vai colocar ela sem CNPJ lá e vai informar Brasil, sim, no GCAP, senão ele não vai gerar o 4600. Ok? Gente, lembrando novamente, fica aqui o convite de novo para fazer o curso com a gente fez com muito carinho. Não tenho experiência em gravar cursos, né? Mas a gente fez assim foi uma experiência sui generis, assim, que a gente se puxou bastante para trazer isso para vocês, né? As gurias e os guris todos são de parabéns, porque todo mundo se puxou muito. A Rachel ficou quase louca a semana toda aí para fazer essa entrega, né? Mas ela gosta bastante dessas indiadas, então ela ficou bem feliz. Fica aí o nosso agradecimento ao carinho também de muita procura, muitas pessoas que deixaram mensagem de agradecimento para nós, né? E é esse carinho que faz a gente sempre tentar fazer o melhor para vocês, ok? Nos segue nas redes, deixa um comentário aqui para nós, nos segue lá no Twitter, hoje eu tô vesga hoje, tá? Então, você nos segue no Twitter, no Telegram, nos segue no Facebook, no TikTok, aqui no YouTube, nos segue em todos os lugares e procura aí o link do nosso curso aí nas nossas redes, ok? Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.